Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e inicio agora o programa Radar. Hoje é dia 2 de abril de 2020, agora são 11 horas e 48 minutos. Nós estamos um tempo ensolarado, 29 graus aqui em São Paulo. Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Pessoal, quem desejar receber o nosso informe cenário, saber de treinamentos, especialmente iniciativas gratuitas que a Top Traders oferece, é só entrar no site toptraders.com.br. Aí você coloca o seu nome e e-mail e a partir do dia seguinte já receberá. Na descrição dos vídeos aqui no nosso canal no YouTube, nós temos o link gratuito da nossa iniciativa no Telegram. Né, o link para o Telegram é gratuito. Tem o fechado também. Esse é o gratuito, eu coloco conteúdo todos os dias. E na parte alta do canal do YouTube, o treinamento Seja Bem-vindo à Bolsa com qualidade digital de som e imagem gravado em estúdio à sua disposição. Perfeito? Eu vou começar o vídeo de hoje mostrando, especialmente no dólar, uma movimentação no mínimo interessante. Ontem, lembrando que a nossa metodologia é baseada em fluxo, fundamentos e gráficos, né? Os estrangeiros, durante muitos meses, vieram comprados no dólar. Pois nesse vencimento agora de março para abril, eu até brinquei ontem, eu falei, acho que amanhã a gente vai abrir aqui e eles estarão vendidos, né? Mas eu não imaginei que o saldo fosse de menos 59.520 contratos, quer dizer, viraram a mão de fato. E eles inverteram as suas posições aqui, porque os institucionais que vieram vendidos durante também muitos meses, tomando fumo, inclusive, perdendo, os estrangeiros ganharam essa queda de braço, agora estão comprados em 95.493. Então é no mínimo algo curioso, né? Então, quando a gente olha aqui vamos olhar primeiramente o DXY, o dólar contra uma cesta de moedas, a gente não vê o dólar fraco no exterior. Pelo contrário, aqui no semanal veio na média, está colocando em xeque a barra da semana passada. Né, no diário a gente vê uma reação, inclusive rompendo essa região de 9991, que é um topo anterior. E quando a gente observa o dólar à vista, USD BRL, que a galera do Forex usa, como eu sempre comento, aí já tem uma região de máxima aqui, né, na região de 5.253. Né? Naturalmente, se perder essa região, fica uma leitura, uma ideia de topo duplo. E quando a gente traz o dólar futuro, esse gráfico está errado. Eu vou avisar o pessoal do Cartesia. Na verdade, não tem esse gap, né? Eu vou avisá-los. Deixa eu ver aqui. A gente vê também uma região, né, que uma vez, imagina que o dólar ele venha e ele não se mantenha acima da máxima histórica, ele deixaria uma impressão de rompimento falso, longe da média, e a gente viu essa virada de mão. Então, no mínimo, eu acho que vale a pena observar o dólar. E aqui eu tenho o gráfico do K20, né, sem ser o perpétuo, que eu tenho usado bastante. Ele está realmente com dificuldade de romper o 5.283 e 500. Rompeu, aí veio aqui embaixo, voltou, mas enfim. Nós temos talvez algo novo no dólar. Na verdade, eu queria traçar um estudo aqui, o software, mas vamos lá. Eu só queria traçar uma reta, na verdade. Queria e quero, né? Talvez essa LTA seja um ponto decisivo que separa o joio do trigo. Perfeito?
Legal, vamos falar então das bolsas internacionais. Nós não temos direção única. Vocês teriam uma ideia, eu fiz o informe cenário, a bolsa de Londres, quando eu comecei a fazer, ela estava em queda de 0,83, aí ficou lateral, está subindo agora, daí o índice, a bolsa de Frankfurt está caindo, quer dizer, tá uma loucura aqui. Bastante volátil as bolsas internacionais. No caso da bolsa de Xangai, eu tenho uma máxima no método Top Traders, que é da inversão dos sinais, né? A gente já pegou uns trades legais com base nisso. Aí eu explico. Percebam aqui que houve um rompimento falso desse topo. E a bolsa da China desabou até a base do topo duplo. E aqui, ela nos deu a impressão que perderia esse fundo, marcado dia 4 de fevereiro, só que não, como diz a garotada, voltou a subir. Então aqui foi um rompimento falso de uma resistência, aqui a penetração falsa de um suporte. Como nós tivemos esse engolfo nessa madrugada, acho muito provável que nós tenhamos um rompimento do pivô, acionando a máxima no dia 27 e deixando a média de 21 para trás. Quando a gente traz o índice DAX, né, está em leve queda, mas acho que isso não muda uma leitura, é um jeitão mesmo aqui de mastro bandeira. Quando a gente vem para o índice FTSE, você vê... Porque assim, pessoal, teve um movimento de alta. Quando você percebe um movimento truncado de equilíbrio, eles nos passa a impressão que houve a expansão e agora nós temos a contração. E é admissível pensar, por exemplo, nisso aqui, ó. Que nós tenhamos tido o mastro e esse padrão aqui da bandeira em formato de flâmula, ele é admissível, ele é previsto na análise técnica clássica para aqueles que usam figuras e tal. Então é possível admitir o mastro bandeira no índice FTSE na Bolsa de Londres? É positivo, né? E aí nós podemos trazer aqui para o... Ó, e aqui, ó, na verdade, olha que maluquice. Aqui no broadcast eu tenho um delay, né? Aqui, por exemplo, no TradingView também tem, mas é um delay, eu não sei exatamente o delay de quantos minutos que é cada um. Mas aqui, por exemplo, ó, a Bolsa de Londres, ok. Ela trabalha em alta, mas o índice DAX virou já. Quer dizer, a orientação aparentemente altista. E nós temos a bolsa de... o índice CAC da França. No mínimo parece estar formando um pivô, mas é admissível o desenho de mastro bandeira? É admissível. Ok? Maravilha. E aí podemos abordar então o petróleo, Crude Oil WTI. O petróleo é um dos destaques de hoje. Esse daqui é o petróleo negociado em Nova York. Isso daqui não está errado, não. Aí eu até conferi aqui no... Agora, nossa, né? Eu, por exemplo, defendo que tudo isso que aconteceu em relação ao coronavírus foi algo arquitetado pela China. Eu nunca escondi minha opinião, nunca fico aqui em cima do muro. E o que eu dizia anteriormente aí para vocês, pessoal? Logo, logo, a China vai começar a raspar petróleo no exterior. Aí muita gente diz, não, não vai, porque tem queda de demanda. Olha, dá uma olhada no informe cenário. Já anunciaram que vão comprar pelos próximos dias, aí montar um estoque para 3 meses. Ó. Então o Brent subindo 23,24%, o WTI subindo 26,74%. Né, tem uma diferença aqui de fechamento, né? Alguns pegam pelo final da tarde, alguns à noite, ó, mas 25,74.
Aqui 25,59, 60, quer dizer, tá igual. E tem essa ideia de fundo duplo. E ontem eu fui bem enfático, eu compraria petróleo ontem. Né? Por quê? Porque tinha algo novo, um fundo a R$20,08, houve um rompimento falso. Então a média de 21 que vai determinar se é voo de águia ou galinha. Mas a China fez o que a gente já imaginava, começou a comprar commodities. Commodities já fez isso no mercado de ações também, né? Então só alguém que é muito ingênuo para entender as coisas de forma diferente. Certo? Aí vamos falar então do EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Eu também comentei ontem que eu compraria, eu não acreditava que esse gap seria fechado mantendo-o como de fuga e assim parece que o será. Quando a gente traz o Dow Jones, eu acompanhei durante a madrugada, eu acompanho as bolsas da Ásia, depois da Europa. Os futuros americanos trabalharam dessa forma, em torno de 2, 1,5, 2 com alguma coisa por cento de alta. Quando saíram os pedidos de seguro-desemprego, assistam leiam o informe cenário, mas eu não vou detalhar aqui, mas eu posso naturalmente citar. Nós tivemos um número recorde, deixa eu ver aqui. Pedidos de auxílio-desemprego, né, saltam a 6,6 milhões, né, 648 mil na semana, novo recorde. Então vamos lá, vou detalhar aqui, ter tempo aqui, eu vou detalhar. Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos saltaram 3,341 milhões na semana encerrada em 28 de março, semana passada, para o novo recorde, né, que eu citei anteriormente, em meio aos fortes efeitos adversos da pandemia de coronavírus na economia americana, seguindo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento de Trabalho do país. O total ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 3,1 milhões de solicitações. A leitura na semana anterior, que até então havia sido recorde, foi revisada de 3,283 milhões para 3,307 milhões de pedidos. Já os pedidos continuados de seguro-desemprego, referentes aos que estão sem trabalho há mais de uma semana, subiram 1,245 milhão na semana até 21 de março para 3,029 milhão. Esse indicador específico é divulgado com uma semana de atraso. Então, quer dizer, isso fez com que as bolsas americanas, inclusive, entrassem em território negativo, mas agora elas se recuperam, mantendo esse gap intacto. E, por exemplo, no Dow Jones, se fechasse agora, nós teríamos um engolfo de alta, um padrão fortemente altista, a mesma coisa no S&P com gap aberto para cima e a mesma leitura no índice Nasdaq. Ok? Maravilha. Então vamos passar os estudos aqui falando de DI FNC, DI1 F25. Nós temos o DI rebelde, né? Ele não veio exatamente nesse fundo, porque ele está respeitando a região de 6.800, que é uma região nevrálgica, mas percebam que a volatilidade aparentemente já voltou ao normal, né? E ele tem algo aqui entre o ombro, cabeça-ombro invertido, né? Se romper as médias aqui, acho que os juros decolarão como uma águia, mas se penetrar 6.800, vem no 6.460. Aí nós temos o IFNC, que é o índice setor financeiro. Eu acho que não se aplica mais a ideia do ombro, cabeça-ombro invertido, isso é evidente no momento. O que eu acho que dá para imaginar é realmente um possível pivô de alta, fundo, topo, fundo. Professor, é admissível nós entendermos, interpretarmos essa situação como mastro-bandeira? Pessoal, geralmente a bandeira ela é mais curta e riscada, mas a gente pode interpretar como um pivô, né? Então, aí você observa os gráficos dos bancos de maneira individual, é a mesma coisa. Eu acho que dá para interpretar um pivô aqui no rompimento 25? Naturalmente sim. Mas é admissível pensar num ombro, cabeça, ombro invertido, inclinado, entender essa região como segundo ombro? Eu acredito que seja. Aí nós teríamos uma leitura parecida em Bradesco, que eu até risquei ontem.
né? Se essas máximas, por exemplo, a máxima de ontem, né, 20 com 17, se fechar acima, mostraria a força, mas somente acima de 21, no meu entendimento. Sabe, deixando esse fundo, essas mínimas da semana passada para trás, aí mostraria força de fato, mas eu acho assim, os bancos, como o FNC, por exemplo, eles estão muito mais favoráveis para a compra do que para a venda nesse momento. E a gente tem algo, sem dúvida, muito parecido no Banco do Brasil, testando os fundos. Aqui, se subir mais 1 ou 2%, eu acho que já entraria em um território diferente, aí muito mais ainda inclinado para a compra. Mas sem titubear, eu acho que está muito mais para compra do que para venda, assim como eu acho que o mercado como um todo está muito mais para compra do que para venda. Eu só não vejo nada muito claro no dólar. No índice, nas ações, eu vejo as coisas de forma clara. Pessoal, Vale sem segredos, né? Deu compra nesse gap de fuga e vem subindo. Rompeu um pivô a 42,41. Ontem colocou em xeque, mas segurou nas médias e deve continuar subindo, imagino eu, rumo a R$50. É a minha interpretação. Perfeito? Aí falemos do BOVA11, aqui na tela. BOVA11, um movimento parecido com a Vale. Ele colocou essa região aqui do 69,75 em xeque, mas já está acima. É meio que uma pegadinha do malandro aqui, uma ilusão para os vendedores. Tem a ideia de um mastro-bandeira meio torto aqui, porque geralmente a bandeira é mais riscada. Se rompeu 75,96, levará junto a média de 21 e tem esses gaps para atrair preço aqui, entraria numa nova realidade. E no caso do BOVA11, eu acho admissível também nós entendermos como um oco invertido o movimento. Por que não? Eu acho aqui admissível. Não. E ontem eu prometi que eu iria falar de setores. Vou começar hoje pelo setor de shoppings. Aí depois eu faço o Ibov e o índice futuro. Vou falar de GTA 3. Falar sempre de uns 3 ativos do setor tal. Que é Iguatemi. Os shoppings fechados, né? Pelo menos eu não sei se essa lei ela se estende ao restante do Brasil. Eu acredito que não, que ela seja estadual. Aqui em São Paulo, pessoal, há um decreto que fecha o comércio que não sejam serviços essenciais até o dia 7. O governador João Dória vai se pronunciar no dia 6 se continua ou não. Em relação aos shoppings, até o dia 30 de abril. Então é um setor que sentiu muito, né? Veio de 55, 60 reais, chegou a bater 23, caiu para mais ou menos a metade. Olha, é uma situação, imagina que eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, entre a compra ou a venda. Aí eu compraria, mas não é o meu setor predileto. Até pelo que eu citei anteriormente. Mas para quem compra, onde é que está o stop nesse momento? Abaixo de 29. Né? É um setor que de repente pode demorar um pouco mais para retomar. Assim, se tiver uma alta generalizada, deve subir. Mas eu tenho setores que eu entendo que podem subir mais fortemente. Aqui parece um fundo topo-fundo, tem fundo duplo. Né? Por exemplo, você compra agora, onde é que está o stop? 9,13, coloca 0,5%, aqui uns 5, 6 centavos, né? E a gente tem Multi, né? Muita gente confunde com a Múltiplos, que na verdade é MPLU. Eu nem sei se a Múltiplos negocia ainda, de verdade. É um setor que eu acho abominável. Na verdade, não. Cara, poucas coisas são tão irritantes quanto esses barulhos do Windows. Eu adoro o Windows, mas esse barulhinho quando você faz alguma coisa... Nem negocia mais a Múltiplos, né? Já faz tempo, inclusive. Tô ficando velho. Um gráfico parecido naturalmente com seus pares, especialmente com o Iguatemi. Aqui foi um típico repique. Até a média de 21, os vendedores esperaram aqui para descer a lenha. E agora, por exemplo, você compra agora, acha que está descontado... E aí stop abaixo de 18,03, talvez 17,95, 17,90. Ok? E aí falemos então do Ibov. Né? O Ibov
Nós temos um fundo duplo, né? Esse fundo duplo foi marcado na região de 61 a 690, aí ele nos passa uma ideia de W, foi até perto da média, desceu, aquele mastro bandeira meio forçado, digamos assim. Por que forçado? Porque o movimento teria que ser mais curto aqui. Mas se romper 78.850, acionará um pivô de alta que vai levar a média de 21 junto. Então o que ele fez? Ele veio na retração de 50% o IBOV, ele respeitou essa região, né? E agora ele trabalha levemente acima da retração de 61.8, levemente acima da máxima de ontem, né? E também um pouco acima da média móvel de 5 períodos e do próprio eixo do W. Então uma região nevrálgica formada pelo eixo, pela retração de 61.8, média de 5 e máxima de ontem. Então aí realmente vai ter briga, né? E aí, para a gente finalizar, falamos do mini índice. O mini índice é uma situação bastante parecida. Nós temos aqui o eixo do W, 72.385 está bem acima, né? Está bem acima também da retração de 61.8 e bem acima da máxima de ontem, que foi 71.570. Então, um sinal de força, né? E se eu trouxer aqui o mini índice para um gráfico de 60 minutos, eu vejo as médias em modo compra, um canal de baixa rompido, porém, eu marcaria esse ponto, ó. Aí eu explico por quê, o 73.160. Eu acho que ele será uma boa referência para a sessão de hoje e amanhã. Por que eu digo isso? Se eu pegar aqui o 73.160 e eu, por exemplo, eu acho que esse fundo aqui não se aplica, é uma região que foi rompida, né, 72.500. Então se eu pego, por exemplo, aqui, eu baixo o tempo gráfico para 30 minutos, as médias estão cruzadas em modo compra também, tal. Só que vê como já está oscilando, pessoal. Chegou a bater uma máxima em 74.040, que a gente pode até marcar aqui. Só que não sustentou, né? E se esses movimentos que não se sustentam, eles sempre me chamam a atenção. Então acho que essa LTB também a gente pode já descartar, né? Então o que acontece? Primeiro, nós temos topos e fundos ascendentes. É sempre interessante nesse cenário traçarmos uma linha de tendência, que sempre será uma referência importante. Maravilha. Então, se nós considerarmos esse movimento como um fundo, topo, fundo, então aqui é topos e fundos ascendentes, ó. Fundo, topo, fundo, rompeu o pivô. Aí eu tenho fundo, né, o último movimento aqui. Eu tenho fundo, topo, fundo. Então ainda é um mercado muito volátil, apesar de estar normalizando. Então é interessante que o mini índice, o INJ20, ele permaneça acima do 73.160 para não quebrar essa movimentação, ok? Então será que teve muita oscilação no exterior? Ó, teve, ó, as bolsas americanas super voláteis, mas é interessante manter essa movimentação para que não tenha uma quebra aqui de padrão, ok? Então, saúde e paz a todos, pessoal. Você encontra, seja bem-vindo à Bolsa Gratuito na parte alta do canal do Telegram gratuito na descrição do vídeo, entrando no site toptraders.com.br, se inscreva para receber o cenário todos os dias no período da manhã. Saúde e paz a todos, um ótimo pregão, valeu!